Olá, tudo bom? De novo aqui novamente, é ótimo, né? Professor Edson, para mais uma aula de algoritmo e estrutura de dados. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo de árvores, né? Nós iniciamos o módulo na aula passada falando sobre os conceitos básicos de árvore, que entendemos por árvores, né? E aí hoje nós vamos nos restringir às árvores binárias, né? Então, não quer dizer que só existam árvores binárias, mas as árvores binárias elas já são um outro olhar do conceito de estruturas de dados, né? E que traz na sua essência, uma situação muito interessante, né? Eu posso, de novo, né? Não é que isso é verdade sempre, tá? Mas eu posso usar as árvores binárias como uma forma de inserção ordenada dos índices, né? do conteúdo que a gente quer tratar. E lembre-se que a ordenação é o principal aspecto que a gente está considerando aqui. Então, as árvores binárias, quando usadas de uma forma que eu consiga visualizar uma ordenação de dados, elas podem servir para fazer consultas, para fazer busca, para fazer pesquisa, né? E elas são conhecidas, então, como árvores binárias de busca ou árvores binárias de pesquisa. Esse é o foco que a gente vai estar mostrando hoje, né? Lembrando que essa é uma aula do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Esse curso de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, ele é oferecido pela Universidade Federal do Amazonas, né, através do Instituto de Computação, tá? E ela está sendo ministrado, né, nesse período, né, para o curso, no meu caso, do curso de Engenharia da Computação, para o curso de Engenharia de Software e para o curso de Ciência da Computação. Então, é um curso que está sendo dividido comigo, com o professor César e o professor Rafael. Nós somos os três do Instituto de Computação, certo? Bom, vamos aos conceitos de árvore binária. Uma árvore binária T qualquer, né? Ela é um conjunto finito de N nós, ou vértices, né? Se eu olhar como uma visão de grafos, eu posso entender também que ela pode ser vista como vértices. Mas a gente comumente usa a ideia de nós, né? Lembra que em listas a gente usava elemento, né? Em vetores usava índice, né? Elemento do índice tal. Aqui a gente vai usar nó, tá? Então, se T é um conjunto finito, ele pode ser vazio. Então, se ele for vazio, ou seja, eu tenho 0 elementos, eu posso chamar a árvore de vazia, tá? Ou, né, se ele tiver mais de um elemento, tá? Eu vou ter pelo menos, né, um nó especial, chamado de R, que vamos chamar de R, que é a raiz da árvore. Então, o primeiro elemento da minha árvore é denominado de raiz. Tudo bem? Tá? Os demais, eles vão constituir um conjunto também vazio, ou subconjunto, como queira entender, ou, se não forem vazios, conjuntos vazios, eles são particionados em dois conjuntos distintos, T esquerda e T direita, certo? O númerozinho ficou aqui embaixo, tem um Ezinho, né?
T esquerda e T direita, chamados respectivamente de subárvore esquerda e subárvore direita da raiz de L, certo? Tudo bem? Então, cada subárvore dessa, por sua vez, também é uma árvore binária. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de recursividade. Uma árvore é composta por uma árvore vazia ou uma raiz que tem duas árvores embaixo delas, que a gente considera de subárvores. Então, duas árvores binárias, que é ou uma raiz ou uma árvore vazia, certo? Então, as raízes das subárvores esquerda e direita de V, se existirem, são chamadas, respectivamente, de filho esquerdo e filho direito do índice lá, tá? Do vértice ou da raiz. Tá? Uma árvore binária pode ter duas subárvores vazias. Neste caso, né, esta árvore ela é considerada como um nó folha. Se a árvore tem mais do que 0 nós, então possui exatamente N mais uma subárvores vazias. Então vamos lá. E aí alguns conceitos que são importantes para a gente. Né? A gente vai falar, né? Então a gente tem uma árvore estritamente binária. O que é uma árvore estritamente binária? Quando cada um dos nós, certo? Aqui o A representado por A, B, D, G, H, I, J, eles possuem exatamente dois, ó, eu tenho filho esquerdo de A, que é o B, eu tenho filho direito de A, que é o D, certo? Ou 0 filhos, por exemplo, o filho esquerdo de B é vazio, o filho direito de B é vazio. Então, eles tem uma árvore vazia, uma árvore vazia. Então, isso caracteriza uma árvore estritamente binária. Ok? Uma árvore binária completa é aquela que apresenta a seguinte propriedade. Se V é um nó, então alguma subárvore de V é vazia. Então V se localiza no penúltimo ou último nível da árvore. Então vamos lá. V é um nó, certo? E o que acontece? As folhas, o que ele está dizendo? Que as folhas estão no último ou no penúltimo nível da árvore. Ok? Se, por exemplo, J tivesse um filho, ou I tivesse um filho, essa árvore deixaria, mesmo que ela tivesse 2 filhos, vamos supor que I tivesse 2 filhos, ou J tivesse 1, 0, 1 ou 2 filhos, tá? Mesmo que ela fosse estritamente binária, ela não seria completa, porque eu teria elementos aqui embaixo, né? E eu teria folhas com níveis acima, 2 acima do último nível da folha. Ok? Uma árvore binária cheia é aquela cujos nós da subárvore vazia estão todos no último nível. Certo? Então, todos os elementos vazios estão no último nível, ou melhor dizendo, né? Todas as folhas estão no mesmo nível. Tá bom? É importante a gente lembrar da ideia da árvore vazia, tá? Isso é muito importante. Depois nós vamos ver mais adiante. Eu tenho também uma árvore degenerada, ou árvore zigue-zague, ou árvore enista, né? Onde o que acontece? A altura da árvore equivale a mais ou menos, né, a altura, a quantidade de elementos que a árvore tem.
Então, a árvore aqui tem 4 elementos e a altura dela é 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem a altura 4. Beleza? Então, com isso a gente pode ter o conceito de árvore de altura mínima e altura máxima. Ora, esta árvore aqui, ela tem altura mínima. É uma árvore cheia, né? E ela tem altura mínima. Tá? Por que ela tem altura mínima? Porque todos os elementos, né, têm 0 ou 2 filhos. Então, obviamente, eu estou ocupando todo o conceito e também as folhas estão tudo no mesmo nível. Então, se a gente for contar quantos elementos nós temos, vamos lá. Aqui eu tenho 2 elevado a 0 elementos, aqui eu tenho 2 elevado a 1 elementos, e aqui eu tenho 2 elevado neste nível, eu vou ter 2 elevado a 2 elementos. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Eu não preciso contar. Imagina se essa árvore tivesse 8 níveis, ou 9 níveis, tá? E ela fosse cheia. Quantos elementos ela teria? Ela teria, se tivesse 9 níveis e ela fosse cheia, ela teria 2 elevado a 10, né, menos 1. Então, aqui ela teria, aqui, ó, 2 elevado a 4, 2 elevado a 0, 1, 2, 2 elevado a 3, que seria 8 menos 1. 8 menos 1 dá 7. Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Se ela tivesse 10 níveis, 9 níveis, ela teria 1023 elementos. 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024. Menos 1, 1023 elementos. Então, o que a gente sabe? Então, que o mínimo vai ser log 2 de n. Então, a altura da árvore, dado a quantidade de elementos, 1024, 1023, certo? Vai ser log de 2 de 1023, tá? Que vai ser, não vai ser 10, vai ser 9, né? Mais 1. É a altura mínima da árvore. Tudo bem? E a altura máxima é quando isso aqui acontece, ó. Ela está em zigue-zague. Eu tenho n elementos, eu tenho n de altura. Ó, a altura máxima vai ser n. Então, são as duas situações que eu tenho de altura de árvore. Por que eu preciso saber a altura da árvore? Se eu quero saber quanto eu levo para encontrar um elemento. Esse elemento ele pode estar na última posição. Certo? Pode estar na última posição da minha árvore. Então, se eu quisesse achar I, então no pior caso, na busca de I, eu ia ter que percorrer 1, 2, 3, 4. Eu ia ter que percorrer N para achar o I. No melhor caso, se eu quisesse achar H, apesar de eu ter 8 elementos, 4 vezes 2, 8, menos 1, né? Como eu tenho 7 elementos, tá? Eu vou usar log 2 de n. Log 2 de 7 vai ser 2. Então, eu vou fazer 2 saltos para encontrar H no pior caso. Né? Se eu quisesse encontrar A, era direto. Se eu quisesse encontrar D, eram 2 saltos. O A e depois o D. Para encontrar o H, que é o que está no nível mais profundo da minha altura, né? O que vai acontecer? Eu vou fazer 3 buscas, 3 comparações para encontrar H. O H dentro de um conceito de 7 elementos. Tá?
Basta perguntar para 3 elementos, eu acho. Esse é H. Se fossem 9 níveis, né, eu ia fazer 9 perguntas, no máximo, para achar o elemento mais profundo. Ok? E a árvore teria lá 1024, 1023 elementos. Apesar de ela ter 1000 elementos, eu passo mais de 1000 elementos, eu faço só 9 buscas para chegar no elemento que eu quero. Certo? Bom, então a gente está vendo aqui que é importante a gente aprender a entender o caminhamento. O caminhamento é a habilidade de se mover através de todos os nós. Cada caminhamento impõe uma ordenação sobre os nós da árvore, né? Então, é a ordem que eles são acessados. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de caminhamento. O central, ou infixado, o pré-fixado, ou pré-ordem, e o pós-fixado, ou pós-ordem. Tá? Nós vamos apresentar a seguir. Tá? Esse princípio básico do caminhamento é decidir se o nó raiz vai ser visitado antes ou depois de se caminhar para as suas subárvores. Certo? Depois de suas subárvores terem sido visitadas. Então vamos lá. Caminhamento pré-ordem. Primeiro ele visita a raiz, ou seja, apresenta o valor da raiz. Depois ele vai buscar a subárvore esquerda. Aí o que ele faz? Repete a ideia. Apresenta a subárvore esquerda, a raiz, certo? E vai buscar a subárvore esquerda. Como ela é vazia, eu voltei. Depois disso, ele visita a subárvore direita. Então, o F ele vai visitar a subárvore vazia. Visitou, volta para cá recursivamente e aí visita G. Depois ele vai visitar a esquerda de G, depois a direita de Z. Ok? E aí para. O caminhamento central. Ele visita a subárvore esquerda. Então ele está aqui, ele veio, chegou em C, vou visitar a subárvore esquerda. Chegou em F, o que ele vai fazer? Visitar a subárvore esquerda. Ok? Não tem nada, eu vou visitar a raiz. Certo? Visitei a raiz, depois o que eu faço? Eu vou visitar a subárvore direita de F. Não tem nada, volta. Quando eu volto, eu tenho que fazer o quê? Visitar a raiz, C. E depois, a subárvore direita. Quando eu chego aqui, o que eu tenho que fazer? Visitar a subárvore esquerda, que é vazio. Visita a raiz, G. Visita a subárvore direita. Acabou, volta. Quando voltei da recursão, não tem mais nada. O caminhamento pré-ordem. Visita a subárvore esquerda, né? Depois, visitou a subárvore esquerda de F. Tá? Visitou a subárvore esquerda. Ainda não cheguei no C. O que ele vai fazer? Visitar a subárvore esquerda de F. É vazio. O que ele vai fazer? Visitar a subárvore direita de F, que também é vazio. Depois ele visita a raiz, F. Ok. Aqui aí eu volto. Visitou a esquerda, eu vou visitar a direita. Visitar a subárvore direita de G. Certo? Que é G. Aí eu vou, chegando em G, vou visitar a subárvore esquerda de G. Depois a subárvore direita de G, que é vazia. Depois a raiz G. Finalizou tudo, volta e visita a subárvore, visita a raiz. Ok? Então, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou fazer uma parte desse exercício, depois vocês façam em casa os demais. Tá bom? Então, dado uma árvore aqui, certo? Uma árvore qualquer.
Eu quero saber qual é o resultado do percorrimento pré, pós e central. Tá? Vou fazer o pré-fixado. Então, o pré-fixado, o que é que ele diz? Ele vai lá, visita a raiz, depois visita o filho direita, o filho esquerda, depois o filho direita. Né? Então, vamos lá. Quando eu chegar aqui, o que é que eu tenho que visitar? Visitar a raiz, depois o filho direito, o filho esquerda, depois o filho direito. Quando eu chego aqui, o que ele vai fazer? Visitar a raiz, depois o filho esquerda, depois o filho direito. Depois, ele vai visitar a raiz, e vai visitar o filho esquerda e o filho direito. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Pega a raiz A e visita o filho esquerda. Aí vai visitar o B. Vai visitar o filho esquerda, D. Vai visitar o filho esquerda de D, H. Vai visitar o filho esquerda de H, vazio. Vai visitar o filho direito de H, vazio. Volta. Vai visitar o filho direito de D, vazio. Volta. Vai visitar o filho esquerdo de B, que é o E. Visita a raiz. Vai visitar o filho filho direito de B, que é o E, filho esquerdo de E, que é o I, filho esquerdo de I, que é vazio, filho direito de I, que é vazio, depois volta, filho direito de E, que é o J. Depois o filho esquerdo de E, que é vazio, o filho direito de E, que é vazio. Volta, né, para cá. Aí vai visitar o filho direito de C, de A, que é C. Aí visita o filho esquerdo, filho direito, volta, F. Filho esquerdo, filho direito, volta, filho direito. Certo? E aí a gente acaba o exercício. Bom, o que mais? Então essa é a ideia do caminhamento de uma árvore. Veja que a gente apresentou uma árvore que, se fosse do ponto de vista, deixa eu voltar aqui, se fosse do ponto de vista de ordem alfabética, ela não estaria ordenada, certo? Então, para eu apresentar a ordenação desse caso, neste caso aqui, desta árvore binária, tá? Eu teria que fazer que tipo de percorrimento, que tipo de caminhamento eu teria que fazer para apresentar ela fixada, para ela estar em ordem. Olha, vamos lá. A, B, C. D, E, F, G. Dá para fazer? Não dá para fazer. Certo? Então, se não dá para fazer, é porque essa árvore aqui ela não vai apresentar uma ordem fixada, como a gente quer. Né? Não está ordenada. Então, ela só serve como exemplo. Neste caso aqui, neste exercício que a gente está fazendo. Tá? Existem árvores binárias que a gente pode ver mais adiante no grupo, no curso, né? Que são árvores que vão se mostrar do ponto de vista visual, digamos assim, se eu for fazer uma análise, né? Do ponto de vista visual, ela vai se mostrar parecida com essa árvore, né? Que não parece que tenha uma ordenação. Mas o algoritmo que vai ser usado, ele consegue mostrar uma ordenação. Então vejam que agora a gente está falando de uma estrutura de dados e um algoritmo juntos para gerar valores ordenados. Então, por que a gente está estudando árvores? Porque se ela tiver um conceito de ordenação por baixo dela,
ela vai ser muito mais eficiente do que os algoritmos que a gente estava vendo, certo? Então, uma árvore binária, a árvore binária que a gente estava vendo até agora, de busca, certo? Ou de pesquisa, o ABB, é uma estrutura de dados muito eficiente para armazenar informações de forma ordenada, né? Então, o que caracteriza uma árvore binária de busca? Tá? Uma árvore binária de busca, ela é caracterizada por uma raiz, né? Ela pode ter também as mesmas características da árvore binária, né? Então, ela tem que ter 0, 1 ou 2 filhos, ela pode ser vazia, tá? E ela também tem a característica de altura mínima, altura máxima, todas as características da árvore binária. Só que ela tem uma condição a mais, tá? Se eu tenho aqui as chaves, né, ou índices, ou registros, né, o que vai ter? R tem um registro ou uma chave. Todas as chaves, né, menores do que R estão na sua subárvore esquerda. Então, o triângulozinho aqui, o triângulo aqui, ele representa a subárvore esquerda, que pode ter 0, 1, 2, 10, 2.000, 5.000 elementos. Todos eles são menores do que R. E todos os que são maiores do que R estão na subárvore direita. R representa a raiz. Ok? Tá? Tudo bem? Além disso, né, as chaves ou registros, eles não vão se repetir, certo? Eles são únicos, tá? Então, é o que está escrito aqui. Tudo bem? Que outros conceitos eu preciso saber? O nível do nó raiz é 0. Então, se o nó está no nível I, então a raiz das subárvores estão... A raiz de suas subárvores estão no nível I mais 1. Então, se eu estou no... O 5 está aqui no nível 0. O 3 e o 7 estão no nível 1. Se esses caras estão no nível 1, esses caras estão no nível 2. Se esses caras estão no nível 2, este cara está no nível 3. Ok? Então, nível começa de 0. Tá bom? E qual a altura da árvore? 1, 2, 3, 4. Então, se ela tem 4 de alturas, qual é o pior caso de busca? 4. Ok? Então, entenderam por quê? Se eu vier para cá, são 3. Se eu vier para cá, são 3. Mas se eu quiser encontrar o 1, vai ser 4. Como é que é esse processo de busca que se dá? Né? De busca ou pesquisa. Eu vou comparar com a chave, perguntar se a chave está na raiz. Aí eu verifico se ela é menor ou maior. Se essa chave for igual à raiz, eu já achei. Se não for, eu verifico. É menor? Se for menor, eu vou para a subárvore da esquerda. Se for maior, eu vou para a subárvore direita. E repito o processo. Tá? Se chegar lá no final, né? Então vamos supor que eu esteja procurando o nó 1,1. Tá? Então 1,1, vou aqui para 5, é menor. Vou para 3, ele é menor. Vou para 2, ele é menor. Vou para 1, ele é maior. Certo? Eu olho para cá, eu só tenho uma árvore vazia. Então, se a árvore é vazia, o que eu tenho que devolver? Eu não encontrei. Certo? Então, se eu não encontrei, eu devo retornar
o ponteiro que está lá, e o ponteiro é negativo. Desculpa, é nulo, certo? Então, o filho esquerdo está apontando para 1. Então, logo, ele é negativo. Tudo bem aí, gente? Certo? Vamos lá, dar continuidade, então. O processo de inserção. Ora, o processo de inserção ele é muito tranquilo, tá? Porque eu tenho que considerar 3 coisas. Primeiro, eu só vou inserir um elemento na folha, certo? Um novo elemento ele vai ser inserido no nó folha, tá? Segunda coisa, ele tem que seguir aquela ideia de que se é menor é filho esquerda, se é menor é filho esquerda, se é maior é filho direita. Terceiro, se ele já existe, se existe já na árvore um nó com aquele valor, eu não posso inserir outro. Então são essas 3 coisas aqui, né? E aí, o que eu faço? Eu crio a célula, eu procuro um lugar na árvore, que vai ser o quê? Um nó folha, tá? E se ele não tiver na árvore, eu vou inserir. Então eu vou procurar o lugar, e se eu não encontrei esse elemento, eu vou lá e insiro esse elemento. Ah, como é que eu não encontrei o elemento? Ora, eu fiz uma busca sem sucesso. Como a gente estava buscando aqui um e-mail. Eu quero inserir um e-mail aqui, tá? Então vou lá. É menor do que 5? É. Então vai para a esquerda. É menor do que 3? É. Então vai para a esquerda. É menor do que 2? É. Vai para a esquerda. É menor do que 1? Não. Então vai para... É igual a 1? Não. Então vai para a direita. Entendeu? É assim. Tá bom? Bom. Então, assim que a gente faz a inserção. E a remoção? A remoção ela pode acontecer de qualquer nó, né? Remover um nó folha, por exemplo, 1 é um nó folha, certo? Então, como é que eu sei que ele é um nó folha? 2 não é um nó folha. O que diferencia um do outro? 10, 9, 8, 7, 6. Exatamente, né? Um tem 0 filhos, o outro tem 2 filhos. Ou o outro tem 1 filho, tem mais de 0 filhos, tá? Então, se ele tem mais de 0 filhos, ele não é folha. Então, se eu quiser remover o 1, tá? Se eu quiser remover esse nó 1 aqui, o que eu vou ter? Tá? Fica fácil de remoção. Eu simplesmente crio um ponteiro auxiliar para cá, para esse 1, para eu não perder, e aponto o 2 para null, ou para o filho direito dele, né? O filho esquerdo, tanto faz, porque o 1 é folha, eu jogo 2 apontando para null, e depois eu dou um free neste ponteiro 1 aqui. Ok? Isso a gente já faz desde listas, né? Listas, pilhas, filas, a gente já faz isso. O processo de remoção é o mesmo. Ok? Bom, e se for a raiz da árvore? Se a raiz for uma raiz folha, ou seja, se esse elemento só tiver essa subárvore, esse elemento aqui, o pai dele não vai. Então veja que para eu chegar no 1, eu estou parado no 2 aqui, ó, né? Então a mesma coisa de remoção lá. Eu estou parado no 2 e eu quero remover o 1. Se eu estou parado, então eu tenho um vetor, um ponteiro auxiliar que está fazendo o caminhamento. Chegou no 2 e o filho esquerdo do 2 é o elemento que eu quero remover, e o filho esquerdo é uma raiz, ou é uma folha, certo? Eu aponto um outro elemento
auxiliar para cá, o filho esquerdo de 2 eu aponto para null, e eu removo o auxiliar aqui, dou um free nele. Mas se ele for a raiz, se tiver só um elemento, por exemplo, esqueçam todo o resto. A raiz também é folha. Olha, eu vou procurar o cara aqui, eu não tenho o filho esquerdo apontando para ele. Então, eu tenho que saber que é a raiz. Eu vou liberar este cara e necessariamente devolver e retornar nulo. Ok? Bom, e se for um elemento interno? Por exemplo, eu quero remover o 7, certo? O 7 ele só tem um filho. Tudo bem? Então não tem disputa de poder aqui. Ok? O que eu tenho que fazer? O 5 vai apontar para o 6. Eu tenho um auxiliar apontando para o 7. Então eu tenho 5, né? Eu tenho o ponteiro principal aqui de percorrimento apontando para 5. Eu vou apontar para um ponteiro auxiliar para 7. E o 5 ponto direita, né, aponta para 6. Ponto. Não tem disputa de poder, então o filho assume o lugar do pai. No caso de eu querer remover, por exemplo, 3 ou 5, né, vamos pensar no 5 aqui, vai ter disputa de poder. Quem é que vem para cá? Tá? Então isso é importante. E aí essa disputa de poder que eu estou falando é substituir o 5, ele vai ter que ser substituído por um dos filhos. Mas qual desses filhos a gente vai substituir? Qual deles que vocês acham que a gente precisa substituir? Né? Então, a gente vai substituir pelo filho, ou por um filho desta subárvore, tá? Ou por um filho desta subárvore. Vai depender de algumas questões, mas aqui a gente não vai ainda aprofundar essas questões. Eu vou só fazer vocês pensarem e já no outro slide eu já mostro o que a gente tem que fazer. Mas olha lá, eu tenho que substituir por um elemento, tá, que seja, que mantenha a condição da árvore. Qual é a condição da árvore binária de busca? Que os filhos esquerdos deste elemento sejam menores do que a chave desse nó. E que os filhos direitos sejam maiores do que a chave. Não é isso? Então, os filhos esquerdo menores, se eu falei errado, eu estou corrigindo. Os filhos esquerdo menores e os filhos esquerdos maiores. Se eu olhar para esta árvore aqui, qual seria o nó que vocês considerariam que resolveria essa situação no lugar de substituir pelo 5? O nó 4, certo? Se eu colocar o 4 aqui, todos os elementos à direita de 4 são maiores do que ele. Todos os elementos à esquerda de 4 são menores. Professor, mas eu podia colocar o 1, né? Poderia. Se eu colocasse 1 aqui, o que ia acontecer? Tem elementos à esquerda que são maiores do que 1. A mesma coisa para o 2, a mesma coisa para o 3. Então, só me resta o 4. E aqui a mesma coisa. Se eu colocasse o 7 em substituição ao 5, o 6 ia estar aqui, ó, do lado esquerdo. E 6 é menor do que 7. Obviamente, então, ele não entraria. Então, o único candidato deste outro lado a entrar para lá é o 6. Certo? Bom, então, neste caso aqui, que a gente está falando de conter 2 descendentes, o que a gente vai olhar? Eu vou olhar para o registro mais à direita da subárvore esquerda. Registro mais à direita da subárvore esquerda.
Este cara aqui, quem é? Ele é o maior elemento, o maior nó, o maior chave das chaves menores. Ou a outra opção é o registro mais à esquerda da subárvore direita. Quem é este cara? Registro mais à esquerda da subárvore direita. Quem é esse cara? Ele é o menor elemento dos maiores elementos desta subárvore. Ele é o menor dos maiores de 5. Ok? Então, qual dos dois eu vou escolher? Qual for o mais fácil de ser retirado, removido? Certo? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este valor e vai jogar aqui em cima. Vai pegar o valor de novo. Eu vou pegar só o valor da chave, eu não vou pegar esse nó, e vou colocar aqui em cima. E depois, para esta árvore aqui, eu vou mandar remover este cara. Ora, se eu vou mandar remover este cara, qual é o mais fácil? É se ele for folha. Então, eu vou olhar para esses dois caras aqui, e o primeiro que eu achar que é folha, né? Qual é a ideia? Eu vou procurar esse cara. Vamos supor que eu procurei esse cara. É folha? Beleza, eu pego e coloco ele lá. Ah, ele não é folha. Por exemplo, tem aqui um elemento 6,5. Né? Ele não é folha. Opa, vou pegar do outro lado então. Né? Porque certamente, ou ele é folha, ou ele só tem um elemento. Mas aí, um por um, já dá na mesma. Né? Então, tanto faz aí. Ok, gente? Então, para retirar o elemento 5, basta eu levar o maior dos menores, que é o 4, ou o menor dos maiores, 6, para lá. Então, eu copio a chave, né? E depois eu tenho que saber se a chave é para os filhos esquerdo ou filho direito. Vou para este elemento e mando remover a chave que eu copiei. Ok? Certamente, este elemento, tanto 4 quanto 6, tanto o maior dos menores quanto o menor dos maiores, não tem 2 filhos. Ele pode ter 0 ou 1 filho, mas ele não tem 2 filhos. Bom, análise de complexidade. Então, no melhor caso, né, eu vou lá e busco, eu quero procurar um elemento. Esse elemento é a raiz. É o melhor dos casos. No pior dos casos, né, é um caso de sucesso, né, ou de insucesso também. No pior dos casos, eu tenho uma árvore em zigue-zague, uma árvore degenerada. E a gente viu que uma árvore degenerada, o último elemento ele é da mesma altura. Então, ele vai ser log, ele vai ser n. No caso médio, né, uma árvore que está balanceada, está mais ou menos ordenada, que ela nunca vai estar completa, cheia, né? Ela vai ser naquela ideia de log de n. Certo? Então, o que a gente pode saber? O que a gente pode deduzir? Que o tempo de execução dos algoritmos para busca em árvore binária, de busca, né, depende muito de como essa árvore está montada, né? Como é que ela está se comportando. Bom, mas é claro que a gente sabe que os nossos trabalhos eles têm que ser dinâmicos. Né? Então, há essa dinamicidade, né, de inserção e remoção na estrutura de dados. Ok? Então, a gente não pode garantir, numa árvore binária de busca, que ela vai estar sempre, né, completa ou sempre, vamos supor assim, a quantidade de elementos de um lado seja parecida com a quantidade de elementos do outro lado. Certo?
Então, como é que a gente resolve isso? Ou seja, a gente pode sair do caso médio, o pior caso, facilmente. Tá bom? Então, se eu olhar no pior caso, ou no caso médio, no pior caso, qualquer um dos algoritmos, né, de busca gasta uma quantidade de tempo proporcional à altura da árvore. Então, a altura da árvore vai determinar o tempo, né, gasto para achar um elemento. E como é que eu calculo a altura da árvore? É a maior das alturas dos filhos mais um. Então, a altura de uma árvore, vamos lá, de forma recursiva, vou pegar essa árvore aqui. Qual é a altura da árvore 5? É 1 mais a maior das alturas das árvores 3 ou 7. Opa, então eu preciso, de novo, saber qual é a altura da árvore 3 e qual é a altura da árvore 7, para saber qual das duas é maior. Então vamos partir para o 7. Qual é a altura da árvore 7? É 1 mais a maior das alturas das árvores 6 e vazio. Estou falando vazio porque vocês estão vendo. Mas é da árvore esquerda e direita. Opa! Qual é a altura da árvore 6? Certo? A altura dela vai ser 1 mais a altura das árvores vazio e vazio. A maior delas, então, é 0. 0 vai retornar 1. 1 mais 0, 1. Vai retornar para cá. 1 mais a maior dessas duas, que é 1 e 0. 1 e 0 vai ser 1. 1 mais 1, 2. Então, a altura de 7 é 2. Ok? Então, já sei que aqui vai ser 1, 2. A altura é 2. Vamos para cá. É a maior das alturas. Qual a altura de 3? 1 mais a maior das alturas entre o filho esquerdo e o filho direito. Vamos para o filho direito. A altura dela a gente já viu que vai ser 1. Certo? E do filho esquerdo a gente vai lá fazer. É 1 mais a altura dos dois filhos. Maior das alturas dos dois filhos. A altura dos dois filhos vai ser 1 mais 0. 1. Aí vai ficar maior entre 0 e 1. 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então vai ser o maior deles, que é 2. Então 2 mais 1, 3. Então eu tenho 3 de altura aqui, e aqui eu tenho 2 de altura. 3. Maior de 3 e 2 vai ser 3. Logo, a altura da árvore 5 vai ser 3 mais 1, 4. Então, essa árvore tem altura 4. Isso quer dizer que, para aquela árvore, a busca, né, qualquer algoritmo de busca, vai ter 4, mais ou menos 4, certo? Como para buscar qualquer elemento, certo? Então, até 4 é o limite para buscar qualquer elemento. Ok? Na árvore, não só naquele caminho, qualquer caminho. Então, o máximo vai ser a altura. Por isso que a gente quer evitar as árvores anômalas, tá? Árvores zigue-zague. Então, o exercício que eu vou passar para vocês também é repetir qual a árvore binária de pesquisa resultante da inserção do conjunto de dados apresentados a seguir. Cada chave ela tem 2 dígitos, tá? 2 numerais. Então, tem o 42, 51, 16, 19, 56, 37, 42, etc, etc. Tá bom? Bom. E aí, depois, eu quero que vocês apresentem uma sequência de remoções, né? De tal forma que essa sequência seja a menor possível, mas que o resultado gere uma árvore anômala, uma árvore em zigue-zague. Tá bom? Isso é para ser feito na mão mesmo, tá bom, gente? Bom,
Voltando aqui, então, para a gente voltar a ter uma concretude, né? Visto que também a computação ela não trabalha com concreto, é só com imaginário. Mas, enfim, né? Como é que é essa estrutura de dados? Eu tenho da árvore, né, do nó. Ele tem um ponteiro para a esquerda, um ponteiro para a direita. E eu vou ter uma chave de comparação. E eu posso ter algum conteúdo lá dentro. Né? Do ponto de vista pedagógico, tá? A gente vai só considerar a chave, esquecer o conteúdo. Tudo bem? Então, como é que é o algoritmo de busca? Professor, é só isso mesmo? É só isso mesmo. Né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Este é o algoritmo de busca. Pô, mas professor, parecia tão complexo, mas é isso aí mesmo. Tá? Eu vou verificar. Se a árvore é nula, eu vou retornar essa árvore. Se a chave da árvore é igual ao elemento que eu estou buscando, certo? Eu vou retornar essa árvore. Se não for, eu vou verificar se esse elemento for menor, eu vou buscar na árvore esquerda. Se esse elemento que eu estou buscando for maior, vou buscar na árvore direita. Só isso. Então, por isso que eu foquei bastante para que vocês relembrassem e deixassem bem claro o conceito de recursão. Eu estou usando aqui busca, né? E é só isso mesmo. Para criar um novo nó, a gente não pode esquecer, né? Que tanto o novo esquerdo quanto o novo direito, né, são ponteiro direito e ponteiro esquerdo, tem que apontar para nulo. Tá bom? Vamos lá. A insérie. Poxa, professor, lembra? A insérie, ela eu faço uma busca, acho o local, insiro sempre no nó folha. Então, ela é muito semelhante. Só que, o que acontece? Tá? A insérie, eu vou pegar este novo nó, né, e vou ficar procurando. Quando eu achar o pai dele, aí eu vou inserir no filho. E eu devolvo esse novo cara, né, para o pai. Olha, seu novo filho é esse cara aqui, adotou-se. Foi na maternidade, né? Já saiu com o filho. Tá? Se não for a primeiro elemento, eu vou procurar verificar se a chave que eu quero inserir, né, que é o novo chave, for menor do que a chave da raiz, então eu vou inserir na esquerda. Né, porque na esquerda é que estão todos os elementos, todas as chaves menores do que da raiz. Se não, eu vou inserir esse cara na direita. Certo? Tudo bem? É assim. A remoção. A remoção é aquele cara, né? Se a árvore esquerda for null, o que eu faço? Eu pego, coloco a árvore direita e dou uma liberada. Né? Ora, se direita for null, lembra, eu tenho que ter eu tenho que ter um ponteiro auxiliar aqui, né? Se a direita for null, vai voltar null, né? Se não for, ele assume o papel, certo? Então, estou diminuindo a situação aqui. Tá? Caso contrário, né, se a esquerda não for null, assume o direito, é sinal que ele tem 2 filhos. Ou ele pode ter apenas um filho. Certo? E aí eu vou procurar o MDM, vou procurar o menor dos maiores, tá? Para buscar. Bom?
Então, esse caso aqui é quando ele tem 0 ou 1 filho. Esse caso aqui é quando ele tem 2 filhos. Tá? Só que esse algoritmo aqui, ele não está considerando aquilo que a gente já conversou. É um algoritmo diferente do que o professor Edson usa. Tá? Neste caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o filho da direita, né? Vai pegar o menor dos maiores e vai liberar lá. Ok? Bom, o que a gente viu aqui? Né? Que o desempenho da árvore ela vai depender de como é que a árvore está organizada. Ou seja, qual é a altura ideal, qual é? Que eu tenha uma altura próxima a log de n. Se eu tenho uma altura próxima a log de n, tá? Isso vai me levar a ter um desempenho ótimo. Se eu tenho uma altura próximo a n, isso vai me levar a um desempenho muito semelhante ao desempenho das árvores de listas, que a gente já viu que não é interessante. Tá? É claro que como a gente tem sempre essa questão dinâmica de inserções e recenções e remoções, então temos esse problema a ser resolvido. Tá? O que a gente pode fazer? Para gerar esse desempenho ótimo, eu preciso ter algoritmos mais sofisticados de inserção e remoção. Então, o que esses algoritmos vão fazer? A cada modificação da árvore, ou seja por inserção ou por remoção, esses algoritmos vão fazer um rebalanceamento, vão tentar manter a árvore o mais próximo de altura de log de n. Existem várias formas de fazer isso. Aqui, nós vamos trabalhar, né, da árvore AVL, e eu posso também depois falar das rubro-negras. São dois modelos de árvores que apresentam uma ideia, né, de inserção e remoção com rebalanceamento. Tá bom, gente? Bom, essa é o final do nosso módulo, do módulo 2. Final da nossa aula deste módulo de árvores. O módulo de árvores ele não encerra-se agora, né? Ele vai ainda trazer outras árvores para vocês, e depois a gente vai falar dos módulos de grafos e hash.